Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente Ramalho Yanes, entidades civis, militares e religiosas, senhores membros do Corpo Diplomático, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, Dra. Isabel Soares, Senhor Dr. João Soares, antigo deputado a esta Câmara, senhores familiares e amigos do Sr. Dr. Mário Soares, senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Em democracia não há inimigos, mas simples adversários. O facto de nos encontrarmos em campos politicamente opostos nunca impediu a cordialidade, a estima recíproca, o apreço sincero e mesmo a amizade. A democracia deve fazer-se no confronto, por vezes sem tréguas, de ideias, de sistemas e de projetos políticos diferenciados, mas nunca deve dar lugar à destruição, ao amesquinhamento dos homens. Foi nestes termos que Mário Soares se dirigiu a esta Câmara há quase 24 anos, no dia 10 de dezembro de 1980, referindo-se a Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa, vítimas do atentado de Camarate poucos dias antes. É nesse espírito que evocamos o centenário do seu nascimento, assinalando as divergências profundas em relação ao adversário político e reconhecendo franca e lealmente o contributo positivo que deu à nossa democracia. Uma vida política é feita de erros e de virtudes. O percurso de Mário Soares confronta-nos com uma coisa e com a outra. Dito isto, queremos aqui evocar as centenas de milhares de portugueses que foram vítimas do seu maior erro político. Não poderíamos recordar o legado de Mário Soares sem lembrar os portugueses, que em 25 de abril de 1974 viviam nos territórios ultramarinos e que foram vítimas de uma descolonização apressada, desumana e irresponsável. Essas centenas de milhares de portugueses tiveram de sair de África de um momento para o outro, deixando para trás não só os seus bens materiais, mas também uma vida que tinham construído com esforço. Estes portugueses ficaram para sempre com o injusto rótulo de retornados, tendo de reconstruir a sua vida do zero. A todos os que já partiram e aos que ainda vivem com estas memórias de dor e de amargura, é devido a uma palavra de reconhecimento e de respeito, que este Parlamento tem a obrigação de assinalar num momento em que evoca todo o legado político de Mário Soares. Registada esta enorme divergência política, o CDS reconhece o contributo decisivo e convicto de Mário Soares para o triunfo da democracia em Portugal. Desde logo no combate sem tréguas à extrema-esquerda e às suas intenções totalitárias. É justo reconhecer que Mário Soares, quando estava em causa a governabilidade e o interesse nacional, sempre procurou equilíbrios e apoios à sua direita e não à sua esquerda. Com Soares nunca houve maiorias construídas à esquerda do PS. São disso exemplo as sucessivas revisões constitucionais, sempre no sentido de libertar a Constituição dos seus complexos originários. E que diferença para a parte significativa do Partido Socialista de hoje, que tantas vezes cede à tentação do radicalismo e do frentismo de esquerda. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, assinalamos há menos de um ano o aniversário do 25 de novembro, data decisiva para a concretização da democracia e da liberdade em Portugal. Nessa altura, reconhecemos e homenageamos sem reservas o papel de Mário Soares e do PS naquele contexto histórico muito difícil. Foi Mário Soares quem liderou a resistência política à tentativa de instauração de uma ditadura comunista em Portugal. Para além da intervenção decisiva no 25 de novembro, importa lembrar outro momento fundador da nossa democracia, no qual Mário Soares também foi protagonista. O comício da Fonte Luminosa, uns meses antes, em junho de 1975. Nessa altura, Mário Soares exigiu corajosamente a demissão do então Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, dando um passo decisivo para que a muralha de aço não resistisse
à força do verdadeiro impulso democrático dos portugueses, que queria que a extrema-esquerda e os seus desvarios ruinosos fossem afastados do poder em Portugal. Mário Soares foi também decisivo na rápida integração europeia de Portugal. Logo em 1977, com o apoio do PS, do PSD e do CDS, apresentou o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, mais uma vez contra a vontade expressa pelo PCP e pelo UDP neste Parlamento. Esse pedido veio a concretizar-se menos de 10 anos depois, a 12 de junho de 1985, com a assinatura do Tratado de Adesão pelo próprio Mário Soares, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Com a mesma frontalidade com que criticamos o legado de Mário Soares na descolonização, reconhecemos a sua importância na derrota do comunismo e do extremismo de esquerda e na consolidação definitiva de uma democracia liberal e de uma sociedade livre, bem como na integração europeia de Portugal. Durante todos estes anos, várias gerações de políticos do CDS travaram batalhas muito duras com Mário Soares, como foram, disse exemplo, as candidaturas presidenciais de Diogo Freitas do Amaral e de Basílio Horta. Nunca deixámos de lhe dar combate e nunca deixámos de contar com a sua réplica sagaz. A democracia é isso mesmo. Oposição leal, acutilante e honesta. Mário Soares é uma figura histórica incontornável para os seus opositores e para os seus seguidores. Salientando o percurso, a convicção e a coragem com que travou as suas batalhas, lembramos hoje o adversário político que nos deu luta e continua a justificar a nossa